Passados 2 séculos e meio, não se imagina quão penosa seria a vista de Lisboa em ruínas, com os resultados dos incêndios ainda visíveis, a população sobrevivente dispersa, ladrões pilhando e forçando a entrada nas casas que se mantiveram incólumes. O medo instalara-se, provocando visões de fim do mundo, e exacerbava a religiosidade cega e temente. Nem todas as obras de arte de Lisboa se perderam no terremoto. O Aqueduto das Águas Livres, obra encomendada por Dom João V, pai de Dom José, aguentou-se firme, para grande espanto dos visitantes estrangeiros da altura. Dom José e a família real escaparam ao terremoto por se encontrarem fora do paço, na Ribeira. Mas do medo de voltar a viver debaixo de telha, nem o monarca escapou. Preferia uma tenda e depois uma barraca de madeira sem os perigos de ser atingido pela queda de alguma cantaria. A barraca tornou-se numa moda seguida por muitos nobres, mesmo por aqueles que mantiveram inteiros os palácios. A Real Barraca foi como ficou conhecido o novo paço do rei e da corte. O local escolhido foi o Alto da Ajuda e ocupava parte do espaço do atual palácio. Apesar da pobreza dos materiais usados, a Real Barraca era suntuosamente decorada com tapeçarias no interior. Dizem os testemunhos que tinha um ar algo teatral, talvez por ter sido projetada por um cenógrafo, Bibiena, um bolonhês que fora chamado a Lisboa 3 anos antes do terremoto para executar algumas encomendas régias. Este palácio provisório acabou por servir de morada da família real por mais 30 anos, até que um incêndio o destruiu completamente. O Alto da Ajuda fora escolhido porque o terreno se mostrara firme quando do terremoto, mas nada impediu que a Real Barraca se desfizesse com um prosaico incêndio iniciado na cozinha. Sebastião José de Carvalho e Melo representava a mudança, numa Europa também além mudança. A crise do terremoto acelera a tomada do poder por este verdadeiro chefe de Estado, mas sempre em nome do seu rei, Dom José. A Real Praça do Comércio é o centro do novo poder sustentado por Sebastião José de Carvalho e Melo. Embora no mesmo lugar do velho terreiro do Paço, recorda a importância que a burguesia comercial começa a ter na sociedade do pós-terremoto. Fora esse mesmo comércio da cidade que se oferecera para pagar um imposto especial para reunir fundos para a reconstrução. A cidade que o terremoto destruiu era uma intrincada rede de ruelas e becos, ruas tortas e estreitas, perdida ainda na sua confusão medieval. A nova Lisboa, pelo contrário, é concebida como um todo, planeada, organizada desde o subsolo ao desenho das fachadas. Deveria ser segura, porque essa era a grande preocupação de quem passara por uma tragédia como o terremoto, mas refletir também os novos tempos. A cidade nova começou a ser pensada ainda se sentiam as derradeiras réplicas do sismo. 3 militares receberam a incumbência de dirigir a tarefa, além de Carlos Mardel, arquiteto dos Passos Reais, Manuel da Maia, o engenheiro-mor do reino, que numa primeira fase defendia outra localização para a reconstrução da cidade. E Eugênio dos Santos, o mais jovem dos 3, arquiteto do Senado da Câmara de Lisboa. Em 1758 já os planos estavam em execução. Ruas retas, largas, os prédios de fachadas sóbrias, sistemas de esgotos no subsolo. No resto do chão funcionariam as lojas e comércios, os andares seriam alugados para moradia. Um grande exército de soldados em formatura alinhados em batalhões atrás do seu comandante, Dom José I. A reconstrução pombalina, pensada em papel pelos engenheiros responsáveis pela obra e com o aval de Dom José, diga-se Sebastião José de Carvalho e Melo.
Para a concretização rápida destes planos, tomaram-se medidas de exceção consideradas totalmente inovadoras para a época. Foram criados estaleiros de obras e oficinas aptas a fornecer elementos pré-fabricados. As indicações tinham de ser fielmente executadas dentro das diretivas da reconstrução, sob pena de multa. Só às igrejas se permitiram algumas inovações nas fachadas. De resto, os prédios são uma repetição simétrica, sem elementos dissonantes. Mesmo os palácios obedeceriam às mesmas regras de uma quase modéstia, distinguindo-se não pelo seu tamanho, mas pelo número de janelas. Para montar todo este projeto foi necessário também fazer uma profunda reorganização da propriedade. Diz-se que o Marquês de Pombal passava as noites na sua tenda a rever os papéis dos engenheiros e a arquitetar formas de apressar a obra. Esta entrada discreta mantém bem conservados alguns dos elementos utilizados na decoração das casas pombalinas. Azulejos no revestimento dos lambris. Mas no miolo das casas é que se encontra a arma secreta anti-sismo. Uma estrutura maleável, bastante elástica, obtida graças a um conjunto de peças de madeira. É a famosa gaiola pombalina. A técnica era tão inovadora que um estrangeiro espantava-se com o método de construção dos portugueses. O primeiro a chegar é o carpinteiro. Quando a gaiola do edifício está pronta, é que se chamam os pedreiros. Sabe-se pouco sobre a gênese da gaiola pombalina. Há quem considere que se trata de uma ideia inspirada nas estruturas de madeira usadas na construção naval. A sua utilização não parece ter sido alvo de instruções escritas por parte dos engenheiros da reconstrução. Especialistas nestas matérias consideram que esta foi uma das inovações mais marcantes e mais avançadas da reconstrução pombalina. Concebida para resistir aos sismos, a gaiola tem cumprido essa obrigação nestes últimos 2 séculos e meio, embora não se tenha registado qualquer abalo semelhante ao de 1755. Muitas das janelas das ruas dos Fanqueiros e de São Nicolau hoje estão fechadas. Com a extinção das ordens religiosas, viram partir os padres do convento do Corpus Christi, mas também a maior parte da população herdeira da cidade nascida do terremoto e as histórias do bairro. Vão-se contando pelos dedos os sobreviventes. As lojas tradicionais, as atividades que faziam da Baixa um lugar onde se podia encontrar de tudo ou remendar qualquer objeto, são raras. Os herdeiros dos antigos proprietários preferem muitas vezes manter as casas fechadas a fazer obras, por falta de dinheiro ou de interesse. A leitaria camponesa, escondida na Rua dos Sapateiros, conserva o mesmo ar familiar das antigas leitarias de bairro. Pertence a um tempo em que o forte não era a bica e o jornal, mas em que se podia beber um copo de leite tirado de uma vaquinha escondida num estábulo num quintal. Mesmo os fregueses da bica e do jornal já são contados pelos dedos, porque este bairro já não é bem um bairro e há pouco tempo para deitar conversa fora. Dos últimos andares, os mais antigos ocupantes assomam-se às janelas para ver o entardecer na Rua Augusta. A Baixa tem vindo a perder residentes. Nos últimos anos, as 3 freguesias passaram de 40.000 pessoas para 2.000. Tal como os moradores, os prédios envelheceram. Faltam-lhes condições para a vida de hoje em dia. O povo que a reconstrução pombalina quis fixar na cidade renascida fugiu para as periferias. As casas da Baixa foram fechando, mantendo-se apenas como armazéns das mais variadas mercadorias. Há centenas de casas fechadas e degradadas. 250 anos depois do grande terremoto, esta Lisboa dilacerada passou de bela ruína a cidade iluminada. Cruzaram-se nela os destinos e as histórias de várias gerações. E agora, que futuro lhe estará reservado? Mas ao anoitecer, vista do outro lado do Tejo, nesta calma aparente e contida, parece que nem os séculos nem as tragédias passaram por ela.